Bom, pessoal, tudo certo? Então vamos para mais uma aula do nosso curso de CNC básico aqui da Escola Mecatec. Já damos um pontapé inicial na outra aula anterior e vamos hoje para mais uma aula e a busca do conhecimento. Desejo que vocês estejam todos bem e que nós possamos ter o êxito e poder estar satisfazendo vocês na busca desse conhecimento para o qual vocês têm se proposto a buscar. Tá bom? Bom, bora trabalhar. Então tá, pessoal. Então vamos agora então para a nossa aula 2, né? Como eu já tinha comentado. E o nosso curso de CNC, vamos hoje ver a questão dos assuntos que nós vamos abordar nesta aula de hoje. Tá bom? Então nós vamos ver, primeiramente, nós vamos ver os eixos na usinagem em 2D, que nós podemos ter em 3D, em 4 eixo, 5 eixos, 7 eixos, mas a princípio nós vamos ser alfabetizados na linguagem ISO de programação em 2D. O que é 2D? São dois eixos trabalhando simultaneamente. No caso, nós vamos trabalhar com o eixo Z e o eixo X. Tá? E após isso nós vamos ver os planos cartesianos, que é o embasamento da linguagem ISO de programação, passa pelos planos cartesianos, e após esse entendimento nós vamos estar fazendo uns exercícios baseado nesses dois tópicos que nós vimos nessa introdução. Vamos adiante. Bom, então vamos ver os eixos de usinagem em 2D do eixo X. O eixo X é aquele, trazendo um torno mecânico. O torno mecânico ele faz basicamente dois movimentos. Ele faz o movimento longitudinal e o movimento transversal. O eixo X é aquele eixo que faz o movimento transversal. É aquele carro menorzinho. Para quem fez máquinas convencionais, aquele carrinho menor lá, que tem o manípulo menor, ele faz o transversal. E o efeito que ele dá na peça, qual é o efeito que ele é? Uma peça, lembrando que nós estamos falando de um torno. O torno ele faz peças cilíndricas. Peças cilíndricas, ele tem um comprimento e tem um diâmetro. E esse movimento do eixo X, ele faz os diâmetros da peça. E ele também faceia. Então, tenha em mente, o eixo X, que é aquele carro menor, que é o movimento transversal, ele faz o diâmetro da peça e ele faz também o movimento de faceamento. Tá bom? Tenha em mente isso. Já o eixo Z, trazendo um comparativo com o torno mecânico, ele faz o movimento longitudinal, que é aquele movimento daquele manípulo maior, que fica perto do barramento ali, né? Então, com aquele manípulo ali, nós fizemos o movimento longitudinal. Lembrando, pessoal, eu só estou fazendo uma analogia de um torno mecânico para um torno CNC. Nós estamos aprendendo a programar esse torno CNC para que esses movimentos que é feito lá no torno mecânico, esse software vai executar esses movimentos manuais. Não é o operador que executa. Eu só estou trazendo um comparativo de um torno mecânico para um torno CNC. Voltando. Então, o eixo Z ele faz o movimento longitudinal e o efeito que ele vai dar na peça, ele vai dar o comprimento. O comprimento da peça vai ser com o movimento do eixo Z. E a estratégia que se chama é uma estratégia de torneamento. Mas agora vamos dar uma pausa nesse entendimento. Eu vou passar um vídeo para vocês, a qual esse entendimento entre movimento do eixo Z e do movimento do eixo X vai ficar mais claro com a máquina trabalhando e os respectivos movimentos do torno CNC. Tá bom? Dê uma olhadinha aí. Então, como nós estávamos comentando que ia vir um videozinho para nós vermos a diferença entre o movimento do eixo Z e o movimento do eixo
X. Esse é um equipamento da Home, é um centro de 3D, bem similar ao que nós vamos ver ali na escola. Então, nesse vídeo aqui, para quem não tem, está mais familiarizado com o equipamento, nós vamos estar mostrando esse movimento do eixo Z, que é de torneamento. Lá está vindo a ferramenta, ó. Então agora ela vai facear, está faceando ali, ó, é o movimento então, do eixo X. Então ela vai até o centro, voltou, agora vai fazer o movimento de torneamento, ó. Ela está indo no eixo Z, então ela está dando o comprimento na peça. Então, já para aproveitar o mesmo vídeo, já vou antecipar, ali é uma broca, ela está furando, ó. Ela fura, descarrega, ó, saiu. Então, agora vai vir uma ferramenta interna, já vou adiantando para vocês aproveitar o mesmo vídeo, né? Uma ferramenta interna, então ela está fazendo o desbaste, está fazendo no eixo, ó, o movimento do eixo Z lá, ela está entrando para dentro da peça. Isso é uma ferramenta interna, a qual nós, posteriormente nós vamos estar vendo como é que é a execução do movimento interno de uma peça. Então, basicamente, esse vídeo era para mostrar para vocês, ela vai novamente, vai facear lá, ó, faceou, que é o movimento do eixo X, e agora ela vai, novamente, ela vai estar torneando, que é o movimento do eixo Z. Então, basicamente, era isso aí. Certo, pessoal? Então, acho que ficou bem claro a diferença do eixo X e o movimento do eixo Z. Bom, então após nós vermos aquele vídeo lá com exemplos mais práticos, vamos vir agora para a teoria dos planos cartesianos. Lembrando que lá na 7ª ou 8ª série, dependendo da grade curricular de cada escola, esse eixo que está na transversal aqui, esse eixo é o eixo Y. E esse eixo que está na horizontal é o eixo X. Só que agora na linguagem de programação ISO 2D, esse eixo aqui, ó, que está na transversal, será o eixo X, e esse que está no sentido na horizontal será o eixo Z. Então, nesse sentido é o eixo Z, e nesse sentido aqui, ó, nesse sentido é o eixo X. Lembrando também que o plano cartesiano existem 4 quadrantes. Só para questão de conhecimento, pessoal. Isso aqui nós não vamos se aprofundar nesse assunto. Só para questão de conhecimento. Existe o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Nós vamos trabalhar primeiramente as 2, 3 primeiras aulas nesse quadrante aqui, ó, onde o X e o Z são positivos. Após esse entendimento, nós vamos passar para o segundo quadrante. Na usinagem, a gente apenas trabalha em 2 quadrantes. Quadrante positivo-positivo e quadrante positivo-negativo. Tá? Então, o terceiro e quarto quadrante a gente descarta nesse sentido. Bom, então aqui nesse outro slide aqui, ó, vocês estão vendo que a gente está trabalhando no quadrante positivo-positivo, aonde o Z é positivo e o X é positivo. Tá bom? Vamos pegar o exemplo aqui da letra F. Vamos pegar o exemplo só das letras dos círculos em vermelho ali, ó. Tá? Vamos pegar, por exemplo, a letra F. Coloca o mouse ou pega o seu lápis aí e coloque exatamente bem ali em cima da letra F. Eu quero saber qual é que é a minha medida em X. Corro no sentido do eixo X e vou descobrir que o valor é 30. Então nós temos o F, está aqui, ó. X, ó, o X está lá, ó, 30. Agora volta no F, quero descobrir quanto é que tem a medida em Z. Corro nesse sentido aqui, ó, e vou descobrir. O F tem a medida em Z de 30. Então, F, o X é 30 e o Z é 30 para as duas medidas. Vamos então, desde a letra A até a letra J. Tá bom? Vamos lá. Se eu quero saber, primeiro, se baseando no quadro lá, primeiro nós descobrimos o X, depois nós descobrimos o Z. Vamos lá pegar a letra A. Coloca o mouse aqui, ó, e corre no sentido do eixo X. Quanto é que deu o valor ali? 0. Então, X para a letra A,
o x tem a medida de 0. Volta lá em cima do A e corre para descobrir o z, que está exatamente na mesma linha. Então, eu tenho para letra A medida de x é 0 e a medida de z é 60. Vamos para a letra B. Coloca o mouse ou coloque a ponta do seu lápis em cima do ponto, corre em direção ao x, você vai achar a medida de 10. Escreve lá no seu quadro, medida de 10. X. Agora vamos descobrir a letra Z. Z de 60. Então tá lá. B, 10 para X e Z tem a medida de 60. E assim, sucessivamente, você vai achando. Vamos achar a próxima letra E. A letra E. Vamos pular umas duas casas aqui para otimizar o tempo. A letra E aqui, ó. Coloca o mouse em cima e corre no sentido lá. Então, x, 20, ó, lembra ó, que está o eixo x, né? X de 20 e corro no sentido do z, z de 40. Vamos lá no H. Vamos ganhar tempo. Coloca o mouse em cima da letra H e quero descobrir a medida em z. X, perdão. 40 no eixo x e corro para descobrir o eixo z, qual é que é a medida? 20. H, x, 40, z, 20. Certo? Eu acho que o entendimento aqui está bem simples, está bem didático para vocês entenderem e compreender o entendido aqui. Esse exercício aqui, então, é baseado naquele exemplo anterior, onde nós vamos ter a letra A, B, C, D, E, F e G. Vocês vão fazer essa grade no caderno de vocês, vão fazer essa grade e vão fazer esse quadro aqui, onde vai ter os pontos de A até G, e depois vocês vão achar as medidas de X e Z. Vamos pegar, por exemplo, ali a letra E, ó, a letra E. Então coloca o mouse em cima da letra E e corre para descobrir o X. Então, vocês vão escrever esse 20, vocês vão vir lá no E e vão escrever 20. A letra E em Z vai dar 20. Então, aqui no quadro, vamos colocar X 20 e Z também tem 20. Tá bom? Façam esse exercício, pause o vídeo de vocês, façam o exercício, que posteriormente a gente vai vir com a resolução desse exercício aqui. Tá bom? Desse exercício número 1. Então, como prometido, vemos agora a resolução do exercício 1. Pessoal, lembrando que se vocês estão aqui se esforçando atrás do conhecimento, vocês têm que serem sinceros com vocês mesmos. Tá? Então a gente está falando com pessoas adultas aqui, e não adianta vocês terem passado o vídeo e apenas ter copiado essa resolução aqui e para agradar apenas o caderno. Tá? Eu acho que vocês estão gastando dinheiro e tempo, né? Dinheiro e tempo. Eu acho que se vocês não forem fielmente sinceros a vocês mesmos, eu acho que vocês estão perdendo tempo, tá? Então eu acho que vocês querem, primeiramente, que vocês sejam honestos com vocês mesmos, tá bom? Então eu aconselho que façam os exercícios e depois vocês venham aqui no exercício com a sua resolução, tá bom? Então vamos lá. Então a letra A ficou x 0, ó, x 0, ó, que ali tá. Lembrando que o x é essa linha aqui, né? E o z ficou 50. O b, x 10, z 50. C, x 10, z 40. O d, x 60, d 30. Vamos ver as medidas da letra E. Então, nós corremos aqui para procurarmos o x 20 e o z 20. A letra F, x 30 e z 10. O G, x 30 e z 0. Certo? Então essa é a resolução do nosso primeiro exercício. Corrijam, se tiverem alguma dúvida,
Vocês podem utilizar esse mesmo gráfico aqui, ó. Coloquem mais pontos aqui, ó. Coloquem os pontos, por exemplo, aqui onde eu estou colocando o mouse, ó, coloque um ponto aqui, outro nessa intersecção entre essas linhas, outro ponto aqui, ó, e refaçam esse exercício, tá? Aproveitem o mesmo gráfico e refaçam esse exercício se vocês tiveram um erro nesse primeiro trabalho. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é baseado também naquele primeira explicação e baseado no primeiro exercício aqui. Vai ter mais pontos, vai ser agora da ponto A até o ponto J. Então, façam essa resolução aqui, façam no seu caderno, calmos, estão com dúvida, voltem o vídeo, voltem a explicação lá dos planos cartesianos e a resolução do primeiro exercício que foi dada a explicação, para vocês tirarem suas dúvidas. Pause o vídeo, faça esse exercício no caderno, que nós estaríamos agora em seguida voltando para nós fazermos a explicação e com o exercício resolvido. Vamos então agora para a resolução do exercício número 2. Eu quero que vocês já usem a imaginação de vocês, lembrando que aqui existiu uma peça. Ó. Aqui é o perfil de uma peça. Como nós estamos fazendo o perfil só da metade da peça, que é uma peça em diâmetro, só que ela está como se fosse aqui ou fosse o centro da peça. Então faça a imaginação dessa peça sendo duplicada aqui para baixo. Vocês têm uma peça, tá bom? Depois, nas próximas aulas, vocês vão compreender o que eu quis comentar com vocês. Aqui é apenas a metade da peça. Se vocês pegarem e espelharem todo esse perfil, espelharem na parte de baixo aqui, ó, vocês terão uma peça. Como o torno ele está girando, tudo que acontece aqui em cima, ó, a ferramenta vai trabalhando nesse sentido, tudo que acontece em cima, automaticamente acontece na parte de baixo, porque a peça está no movimento e o trabalho da ferramenta é seguir o perfil. Tá bom? Então vamos agora para a resolução desse segundo exercício. A letra A, nós temos x 10z 60. O B, x 10z 60. O C, x 10z 50. O D, x 30z 50. A letra E, x 30z 40. A letra F, x 40z 30. Letra G, x 40z 20. Letra H, x 50z 20. Letra I, x 60z 10. J, x 60 e o Z é 0. Certo? Relembrando vocês, aproveitem o mesmo gráfico, coloque os pontos. Você pode colocar um ponto aqui, outro aqui, faça um chanfro, outro ponto aqui, e vão unindo os pontos até vocês chegarem aqui baseado no perfil de cima. Ó. Façam os chanfros e refaçam os quadros e refaçam os exercícios. E para quem não sabe o que é chanfro, é esse efeito aqui na peça aqui. Ó. Aqui nós temos um efeito de canto vivo, aqui ó, na letra B e na letra D nós temos o efeito de canto vivo, e entre a letra E e a letra F nós temos um chanfro, e entre a letra H e a letra I nós temos outro chanfro. Então, ou a peça tem chanfros, raios, ou ela tem cantos vivos. Tá bom? Bom, após nós transformarmos aqueles planos cartesianos em dados x e z, nós temos que trazermos aqueles dados para uma linguagem ISO. E essa linguagem ISO é a qual nós vamos transmitir para a máquina, para o software, e o software estará executando os movimentos mecânicos na máquina. A estrutura de um programa, ou fluxograma de programa, dependendo da literatura que vocês vão pegar falando de linguagem ISO de programação, ele é dividido o programa é dividido em cabeçalho, desenvolvimento
e afastamento. Todo programa ISO ele vai ter um cabeçalho, um desenvolvimento e um afastamento. A máquina a qual vocês vão ser apresentada e terão um contato agora será do Mach 9, é uma Home Mach 9, a qual vocês estarão tendo o contato e fazendo os seus trabalhos e tendo os seus contatos tanto na parte de programação como na parte operacional da máquina. Aqui nós estamos quase que entrando no assunto da próxima aula. Então lembrando aqui, ó, essa parte que está em vermelho aqui é o cabeçalho de um programa. Tudo isso aqui na próxima aula nós estaremos vendo aqui, ó, a composição de um cabeçalho de um programa. Nós estaremos vendo aonde inicia e aonde termina o desenvolvimento de um programa, é o que está em verde. E a parte que está em azul é um afastamento. Então o programa tem o seu cabeçalho, o seu desenvolvimento e o seu afastamento. Tanto como o afastamento como o cabeçalho, basicamente ele tem a sua estrutura constante, basicamente mudando só quando chama a ferramenta aqui, ó, a T01, que vem de tool, né? Em inglês, ferramenta tool, em português ferramenta, a letra T aqui, e o afastamento também, que tem basicamente a sua estrutura fixa. O que é variável é a parte do desenvolvimento, que varia conforme muda o perfil da peça. Mas esse assunto aqui nós vamos ver detalhadamente na próxima aula, a estrutura de um cabeçalho, a estrutura do desenvolvimento e a estrutura do afastamento. Como nós pegarmos esse programa aqui, esse quadro aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é lá o primeiro exemplo que eu expliquei para vocês, que é de A até J. Vocês podem observar aqui essas medidas que estão aqui, ó, dentro desse quadro aqui, vocês vão encontrar nessa parte do desenvolvimento. Na próxima aula nós vamos ver o cabeçalho, a sua composição, como se monta a parte do desenvolvimento e como que é o afastamento de um programa ISO em programação CNC. Tá bom? Vamos ver agora que os conceitos apresentados hoje foi para ter uma ideia do início da linguagem de programação. Vocês podem perceber ali, ó, que é um esboço ali. É um esboço que é um esboço de uma cidade. Ao longe, alguém quis fazer um perfil de uma cidade. O que eu quero trazer essa imagem para vocês? Com essa aula de hoje, a gente passou para vocês um esboço como que vai ser um programa CNC. Então a gente deu uma ideia, olha aqui, ó, aqui é uma ideia de uma cidade. Agora a gente vai aperfeiçoar essa aula de programação. Então na próxima aula a gente vai entrar mais aprofundadamente e, consequentemente, aula após aula, a gente vai dando maiores explicações e refinando o entendimento a todos vocês. Para lembrar, pessoal, então, o caderno de vocês. Eu vou bater muito em cima do caderno, pessoal. Muito, muito, muito. Eu levo muito a sério essa questão do caderno. Não é o caderno que vocês vão pegar lá, porque a filha parou porque está tendo aula online, ela tem um caderno atirado lá dentro de uma gaveta e você vai pegar e vai arrancar as primeiras folhas, ou você tem o caderno de receita da sua avó lá e que você achou e tem 30 folhas de branco amareladas que você vai retirar e vai utilizar. Não é isso, pessoal. Eu quero que vocês estejam muito atentos a essa questão. E daqui a 10, 5 anos, 10 anos, 15 anos, vocês vão compreender o que eu estou falando. Muitas vezes vocês vão ter a primeira oportunidade num comando Siemens, por exemplo. E vão anotar. Mas daqui a 10 anos vocês vão ter uma oportunidade no Mach 9, que vocês vão estar aprendendo agora. Mas como é que eu vou fazer a furação do Mach 9? Vocês vão ter o caderno que vocês aprenderam na aula. Então aquilo que você vai chegar lá na empresa nova, perdido, não lembra como é que liga, não aprende como é que faz uma furação, não lembra como é que faz um ciclo de torneamento, como é que faz um ciclo de faceamento. Com esse caderno, vocês vão ter materializado a aula de vocês. Então é muito importante vocês terem
esse caderno, e lembrando que ele representa 50% da nota de vocês. Tá? 50% é esse caderno que vocês vão me apresentar na última aula. Bom, pessoal, acho que era isso para a aula de hoje, né? Deu para ter uma ideia bem mais genérica do que é um programa CNC, da onde que ele sai. Primeiro ele nasce lá nos planos cartesianos, você acha as medidas do x e do z, depois, na próxima aula, a gente vai transformarmos aqueles dados que nós aprendemos lá, obtendo lá nos planos cartesianos, nós vamos transformarmos aqueles dados num programa CNC. Lembrando que estão com dúvida, nós temos nossos canais de tutorias. Tutorias significa que nós são alguém que vai estar dando um auxílio para vocês, tanto pode ser reportar a mim, como pode ser reportar a diretoria, a secretaria da escola, que nós estaremos respondendo prontamente assim que for possível a dúvida de vocês. Façam, pode de repente seja a mínima dúvida, mas a sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega. Então, agora terminou a aula, em seguida você pode estar fazendo essas perguntas lá no grupo da nossa aula, a qual eu estarei respondendo todas as perguntas e dúvidas de vocês. E espero vocês na aula número 3, a qual nós estaremos então já dando sequência ao nosso ensino de básico CNC. Até mais!